Certo? Muito bem, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Teuan. A gente vai dar sequência no nosso curso de processo penal. Vamos tentar dar esse segmento da onde a querida colega Dai parou. Ela estava falando de ação penal e etc. Pelo que ela me disse, ficou faltando um pedacinho final. Acredito que ela voltará para dar esse pedacinho final e também dar segmento em outros tópicos do conteúdo de processo penal do edital da Defensoria Pública. Tá bem, pessoal? Eu preferi inaugurar um novo tema, até para a gente não ficar com boi na linha, não ter nenhum problema e também conseguir aproveitar melhor o tempo, tá bom? O que eu coloquei para esse nosso primeiro encontro dessa noite foram 3 temas, tá? O primeiro deles é a rejeição da denúncia ou da queixa, que está lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Em segundo lugar, a gente vai falar um pouco sobre absolvição sumária, que está lá no glorioso artigo 397 do Código de Processo Penal. E por fim falaremos de um tema pouco novo, porém polêmico ainda, que é a indenização mínima fixada em sentença penal condenatória. Para vocês entenderem, a gente escolheu adotar a doutrina do professor Aury Lopes Jr., por ser um advogado, por ser alguém que produz ciência processual penal sempre com os olhos da defesa, um autor muito reconhecido e muito bom para o nosso objetivo comum aqui, que é a prova de defensoria pública. Então, se vocês pegarem lá na doutrina do professor Aury, logo após a ação penal, que era o tema que a Dai estava comentando com vocês, vem justamente esses temas: rejeição da denúncia, absolvição sumária, indenização mínima em sentença penal condenatória. Vamos falar sobre isso. Se tudo der certo, tentaremos no segundo bloco começar a matéria de jurisdição e competência. Olha que bacana, uma véspera de feriado. E aí, meu irmão, tudo bem? Ramon, meu querido. Aí, Ramon. Joia. Seja bem-vindo mais uma vez. Então, pessoal, esse é o nosso plano de voo. É isso que a gente vai fazer aqui nessa véspera de feriado, de finados, dia 1º de novembro de 2017. Como vocês muito bem sabem, podem me interromper, pode fazer pergunta, é o que eu já disse, é por isso que a gente tem uma turma presencial, para a gente interagir, para a gente poder discutir e para aproveitar melhor nosso tempo junto. Beleza? Show de bolas? Então vamos nessa. Gente, então, me lembro que eu falei para vocês sobre inquérito policial, não é mesmo? Inquérito policial ou outras formas de investigação preliminar, como o PIC no Ministério Público, a CMPI no Congresso Nacional, um PAD numa corregedoria qualquer de servidores públicos, vai produzir lá alguns elementos, vai colher elementos indiciários que poderão servir para embasar a opinio delicti. No caso do inquérito policial especificamente, o delegado de polícia vai produzir um relatório, não é mesmo? E com base nesse relatório, em tudo aquilo que foi colhido na fase de inquérito policial, o promotor de justiça, procurador da República, vai formar a sua opinio delicti. E aí ele vai decidir se promove o arquivamento ou se ele oferece a denúncia ou se ele requer outras diligências e etc. Nesse momento, quando o promotor de justiça, o procurador da República, escolhe oferecer a denúncia, ele passa a exercer a sua pretensão acusatória. E ele faz isso por meio de uma denúncia. Em regra, o Ministério Público oferece uma denúncia. E é ali em que se inicia o exercício da pretensão acusatória. Não o processo penal, tomem cuidado, hein? O processo penal não se inicia com a denúncia. Falaremos o momento em que se inicia definitivamente o processo penal. Vou fechar a porta que parece que a micareta já começou. Eu queria estar na praia? Talvez. Mas a gente gosta muito de processo penal. Com certeza. E aí, pessoal, o promotor de justiça precisa, Joyce,
atender a alguns requisitos para oferecer essa denúncia, para veicular a sua opinião delicti. Ele não pode simplesmente oferecer qualquer petição inicial. Existem requisitos da petição inicial, assim como existem os requisitos da petição inicial no Código de Processo Civil. Eu sabia de cabeça o artigo no antigo código. Não sei mais, porque eu nunca mais li o Código de Processo Civil. Olha que coisa maravilhosa. Tô brincando, gente, às vezes eu leio. Lá no Código de Processo Penal, os requisitos da petição inicial estão no artigo 41. Os requisitos da denúncia ou da queixa-crime estão no artigo 41. E é lá que a gente vai extrair, é de lá que a gente vai extrair muitas das possibilidades de rejeição da denúncia ou da queixa, tá bem? Importante dizer, pessoal, que assim que é oferecida essa petição inicial, distribuiu para uma das varas criminais da capital, São Paulo. Se eu não me engano, são 26, 7 varas criminais. Distribuiu lá para alguma dessas varas. Primeira coisa que o juiz faz, Joyce, é dar uma lida na denúncia. Ao menos deveria. E aí ele vai verificar se há caso ou não de rejeição liminar dessa denúncia. Do tipo, o promotor errou, cara. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, apenas não. Tá bem? E dessa decisão de rejeição liminar da denúncia ou da queixa, caberá o recurso em sentido estrito. Por outro lado, fica à vontade, pode entrar. Tudo bem? Por outro lado, Joyce, Sheila. Joyce? Não, ela é Joyce. Você é a Sheila, vai. Eu chamei a Sheila de Joyce, ela falou, Joyce. Tá tudo bem? É a véspera do feriado. Por outro lado, Sheila, enquanto que da decisão que não recebe, que rejeita liminarmente a denúncia, cabe reze, quando recebe não cabe nada. Quando o juiz admite, não admite, mas apenas não rejeita a denúncia ou a queixa, não há previsão de recurso. E aí o que a gente faz, Ramon, nessa hipótese? Você estava desatento? Fala habeas corpus sempre. Quando você estiver desatento, você fala habeas corpus. Na dúvida, alguma coisa boa vai acontecer, né? Quando não há previsão legal de nenhum remédio jurídico para sanar eventuais ilegalidades, vai caber sempre o remédio heróico, nosso querido amigão habeas corpus, tá bom? É isso. Na decisão que rejeita a denúncia, caberá reze, nos termos do artigo 581, inciso 1º do CPP. Da decisão que não rejeita, portanto, daquela decisão que manda citar o réu, só poderá caber habeas corpus. Esse daí já é um primeiro problema, tá bem? Olha o que o professor Auri fala sobre essa impossibilidade recursal. Não trata-se apenas de uma tecnia ou de uma lacuna, né? De fato, é uma grave lacuna. Mas mais do que isso, o professor Auri vai dizer que foi uma opção autoritária de um Código Penal de 1941. Naquele momento, inspirado pelo Código Rouco italiano, que também era autoritário, fascista. Tá certo? Por isso que, de uma decisão que prejudica a defesa, não há recurso. O recebimento, a não rejeição da denúncia ou da queixa, não tem recurso previsto. O que o professor Auri sustenta é: essa impossibilidade desconsidera a lesividade e o gravame gerado pelo recebimento de uma acusação, que trará inegavelmente um intenso rol de penas processuais, estigmatização social e jurídica, constrangimento inerente à submissão ao exercício do poder punitivo, etc. Isso se não decretarem a sua prisão preventiva, a busca e apreensão de objetos na sua casa, uma condução coercitiva, o congelamento de todo o seu patrimônio. Eu acho que certamente eu já devo ter falado desse livro, mas é um livro muito bom, muito pequenininho e muito importante, do professor Francisco Carnelucci,
chamado Misérias no Processo Penal, que trata de todas essas questões inerentes. O professor Auri fala muito dessas penas processuais, dessas estigmatizações todas. E a gente teve um caso recente, bastante triste, bastante grave, que foi o caso do professor reitor da UFSC, não é mesmo? Ele acabou sendo preso preventivamente, temporariamente, se eu não me engano. A vida dele sofreu uma verdadeira devassa, a reputação dele foi jogada na lama, a família dele acabou sendo totalmente destruída. Aquele homem foi fragmentado enquanto ser humano. Ele não aguentou a pressão em responder no processo penal e se suicidou. E, gente, a gente não está falando de um leigo, a gente está falando de alguém que era professor doutor em Direito. O Cal era jurista e reitor de uma das principais universidades do país e não aguentou a pressão. Imagine vocês a dificuldade que é responder no processo penal. Isso é grave. Ter uma denúncia contra si é grave, sim. Não é apenas, é só mais um processo. Tá bem, pessoal? Esse é o ponto que eu queria trazer pra gente falar um pouquinho. Muito bem. Após oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, antes mesmo de citar o réu para responder à acusação, poderá rejeitar liminarmente a pretensão acusatória, quando estiverem presentes os requisitos do artigo 395. O promotor errou. O promotor ingressou com a ação errada. Acontece. Tá bem? Não fundamentou, não atendeu os requisitos do artigo 41, por exemplo. A denúncia for manifestamente inepta. Quando, por exemplo, faltar pressuposto processual ou condição da ação para o exercício da ação penal. Quando estiverem ausentes ou os pressupostos processuais ou as condições da ação. E há um debate. Por exemplo, o professor Auri não concorda com a ideia de pressupostos processuais. Está com ele, por exemplo, o professor Afrânio Jardim. Tá? Vamos falar disso. Ou ainda, se vocês lerem lá no 395, quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Haverá rejeição da denúncia quando a denúncia for manifestamente inepta, quando faltarem os pressupostos processuais e as condições da ação, ou quando, mais genericamente falando, não estiverem presentes nenhuma das justas causas para o exercício da ação penal. Joia, pessoal? Portanto, nessas hipóteses, o juiz poderá rejeitar liminarmente aquela denúncia. Vamos falar um pouquinho sobre inépcia da denúncia, que é a nossa primeira hipótese prevista lá no artigo 395. Então, estamos ainda dentro do artigo 395. Fala, Emerson. Ó, andamos. Sim, eles pegam, recebem, manda citar o cara, a resposta, e só depois é que eles vão analisar. É você que está dizendo, hein? Né? Sim. É o que a gente vê. Claro. Leu, é possível. É normal. Então, assim, daria para dizer que você teria dois momentos de receber. Mais ou menos. Vamos falar um pouco depois sobre o recebimento da acusação, que é uma decisão que necessariamente deve ser fundamentada. Tá, joia? Assim como todas as decisões judiciais. Mas, de fato, o que você está dizendo é verdade. Os juízes nem sempre se atentam àquela denúncia ali. Tá me entendendo? Isso não é tão incomum. Há, sim, um padrão de despacho modelo. Toca o barco e vamos seguindo. Mais um entre tantos casos. E também, a regra geral do dia a dia, né? O que acontece na Barra Funda todos os dias é furto, tráfico e roubo. Se o promotor errar uma denúncia de furto, tráfico e roubo, eu não sei nem como ele passou no concurso, não é mesmo? É a coisa mais simples possível de acontecer no cotidiano criminal. São esses fatos. E esses fatos são facilmente apreensíveis e quase sempre decorrem de prisão em flagrante. Se você escrever uma denúncia inepta nessas circunstâncias, é bem difícil, é bem complicado, tá? O que automatizou também um pouco o Poder Judiciário e tudo mais. Que é a máquina de moer gente. Tem que andar a pauta, né? A pauta tá cheia. Cheia das mesmas pessoas, né? Que praticam os mesmos crimes. O que, Fran? É mesmo assim, ainda bem.
E mesmo assim ainda é lento. Tudo bem. Lá no artigo 41, pessoal, como eu já havia adiantado a vocês, a gente vai encontrar os requisitos que vão nos orientar a identificar uma petição inicial em processo criminal inepta, sendo ela uma queixa, crime ou uma denúncia. Tá bem? Observação do professor Auri. Ele defende que a denúncia não deverá ser recebida quando a capitulação jurídica destoar dos fatos narrados. Veja, aquilo que está narrado na denúncia não corresponde, não equivale à capitulação jurídica. O que é uma capitulação jurídica? É a tipificação legal. É o tipo penal que o promotor atribuiu àqueles fatos. Ele narrou um caso de furto mediante fraude, mas capitulou como estelionato, por algum equívoco. E nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, o juiz vai poder, lá na frente, fazer o quê? Uma emendácio. E a mutatio libelli ocorre quando a modificação dos fatos restam provados outros fatos diferentes daqueles narrados na denúncia durante a instrução processual. Mas, quando aqueles fatos narrados na denúncia são provados na instrução processual, supostamente, e a capitulação jurídica está errada, o juiz terá a liberalidade para fazer a emendatio libelli, correto? Se eu não estiver equivocado, é isso. O professor Auri diz, não. Para que chegar lá na frente? É aqui, ó. Não é essa ideia de que o acusado se defende dos fatos apenas e tão somente é uma ideia equivocada. O direito de acesso à justiça, Joyce, pressupõe que o promotor impute uma acusação contra você perfeita. Você tem que se defender tanto dos fatos quanto da adequada capitulação jurídica. E se, por alguma razão, na denúncia, o juiz perceber que aquela capitulação jurídica destoa daqueles fatos narrados, ele poderá ali mesmo, não é alterar, hein? Não é uma antecipação de emendácio. Ali mesmo, o juiz poderá rejeitar a denúncia. Se o juiz leu aquela denúncia, viu aquela capitulação e pensou, se provar tudo isso, eu vou fazer uma emendácio. O juiz não vai fazer nada. De acordo com o professor Auri, ele tem que ali rejeitar a denúncia. E o promotor que ofereça outra denúncia com a capitulação adequada. Com uma capitulação que não destoe dos fatos narrados naquela peça. Show de bolas, é isso? Perguntas a respeito? Isso acontece pelo fato do juiz, teoricamente, ser espectador e não ator do processo? Esse é o nosso juiz preferido. Nosso juiz preferido é um juiz espectador. Na medida em que o juiz passa a fazer capitulação jurídica de fatos, ele está atuando. Então, se esse juiz percebeu que lá na frente ele faria uma emendatio libelli, isto é, ele percebeu que ele teria uma ação e sairia da sua posição de espectador e passaria uma posição de ator atuante no processo, inclusive com possibilidade de modificação na capitulação jurídica dos fatos, esse juiz, na verdade, já tem que ali mesmo rejeitar esta acusação. Perfeito? E aí o promotor não vai fazer coisa julgada formal, material, é bom dizer, poderá oferecer uma nova acusação. Se passar isso errado, só lá na frente ele vai conseguir mexer. Só lá na frente, na fase do 383, ele vai poder fazer uma emendatio libelli. Tá? Gente, é incomum, de fato, com denúncias, porque, como eu disse, o cotidiano é muito simples. Tem que fluir, o controle penal tem um objetivo claro. Os fatos são os mais simples possíveis. Mas muitas petições iniciais de processos criminais são rejeitadas. As queixas-crimes. Aqueles crimes contra a honra processados mediante ação penal privada quase sempre são rejeitadas liminarmente. E aí dá a impressão que advogado não sabe fazer petição inicial de processo criminal, não sabe fazer queixa. Mas na verdade há toda uma mentalidade de rejeitar mesmo. A maioria
dos crimes contra a honra que eu já vi, acabou sendo rejeitada a queixa-crime num primeiro momento, ou até ocorrido uma absolvição sumária. Não é tão incomum assim. Tá joia? Deve ser até uma orientação da escola da magistratura, não duvidaria. Então isso é muito mais comum, uma rejeição liminar de queixa-crime, tá? Não é comum uma rejeição liminar de denúncia. Pois bem, para que uma denúncia não seja inepta, é preciso que ela descreva todas as circunstâncias, inclusive aquelas que possam diminuir pena. Por exemplo, uma tentativa, um privilégio, uma circunstância atenuante, não sei. E aí, não raras vezes, a acusação carrega a mão da denúncia e acaba não descrevendo todas as circunstâncias fáticas em detrimento do direito de defesa. E essa denúncia é uma denúncia inepta. Se o juiz percebeu que, na narrativa dos fatos apurados naquela fase de investigação preliminar, havia necessariamente um privilégio, era evidente que os fatos decorreram de violenta emoção, isso não veio veiculado na denúncia, essa denúncia deverá ser rejeitada. Por exemplo. Outro exemplo, e esse é até bem comum. Denúncia genérica. Deverá ser rejeitada toda a denúncia genérica. O que é uma denúncia genérica? É uma denúncia que não descreve todas as circunstâncias fáticas, não discrimina quem fez o quê, como, quando, onde e porquê. São as cinco perguntas mágicas. Quem fez o quê, quando, como, onde e porquê. Uma dúvida. E quando que a gente vai alegar que a denúncia não está com todas essas circunstâncias no momento do HC, da preventiva? Calma. Se temos uma preventiva, não temos uma denúncia. Necessariamente. Pode ter sido decretada a minha preventiva no curso da investigação preliminar e apenas depois é que o promotor oferecerá essa denúncia. Em regra, as denúncias são oferecidas e o momento da rejeição é feito antes da citação do réu, portanto, sem a manifestação da defesa técnica. Poderemos falar sobre esse conteúdo na primeira manifestação, que é a resposta à acusação na forma do 396A. Mas a gente vai chegar lá devagarzinho. A denúncia genérica, pessoal, voltando ao nosso slide, é muito comum, por exemplo, em crimes societários, crimes do colarinho branco. Até porque, isso está mudando um pouco agora, até porque o cotidiano do Fórum Criminal não é esse tipo de criminalidade organizada. Muito embora a mídia possa querer parecer outra coisa. Querer nos fazer acreditar que agora há uma igualdade na justiça criminal brasileira, afinal de contas, os poderosos estão indo presos. Joyce, você acha mesmo que 5 ou 6 empresários que foram presos aí, 4... Banqueiro eu não ouvi falar de nenhum. Se tiver 1 ou 2, que a gente sabe nome e sobrenome, quando foi preso e por quê? Eles não cometem crimes. Não é isso que muda a lógica do sistema criminal. E nesse tipo de criminalidade organizacional, é muito comum a denúncia genérica, porque é difícil discriminar quem fez o que, quando, onde, como e por quê. Nos crimes societários, por exemplo, o Ministério Público acaba atribuindo responsabilidade penal quase que de maneira objetiva contra todos os sócios que figurem no contrato social, por exemplo. E aí, Fran, até o TJSP tem jurisprudência afastando essa possibilidade, reconhecendo a denúncia genérica, reconhecendo a impossibilidade disso. Tá bom? Eu trouxe até um julgado nesse sentido. É o HC 83311 do Rio Grande do Sul,
que saiu no informativo 607 do STF. Vocês estão lendo o informativo, né, pessoal? O informativo é muito importante, vocês sabem disso. Dizer o direito lá, ó, faz um puta trabalho legal. Olha lá o que falou o ministro relator, na época César Peluso, que estava no STF. A peça omite a descrição de comportamentos típicos e sua atribuição ao autor individualizado, na qualidade de administrador de empresas. Inadmissibilidade e imputação às pessoas jurídicas, caso de responsabilidade penal objetiva. Inépcia reconhecida. Não é incomum. Aliás, isso é bastante comum nesse tipo de criminalidade. Que a gente sabe que não é o dia a dia da Defensoria Pública, né? Não é o dia a dia da Barra Funda. Crime societário na Barra Funda? Deve ter, né? Deve ter lá, uma meia dúzia. Tá bom? Muito bem, pessoal. Diante de uma denúncia genérica, por exemplo, ou uma denúncia alternativa. O que é uma denúncia alternativa, Helder? Tá, subsidiariamente é a palavra. Sacou? O promota está pedindo sua condenação ou por homicídio tentado ou subsidiariamente por uma lesão corporal grave. Não é assim que funciona. Isso daí é no direito civil. Esquece essa ideia. Denúncia alternativa não é admitida. Sua rejeição liminar. Tá bom? Nos termos do artigo 395, inciso 1. Como eu já havia adiantado, essa decisão não faz coisa julgada material, o que significa que o MP poderá, eventualmente, corrigir aquele vício e oferecer uma nova denúncia. Contra essa decisão de rejeição cabe reze, e como já adiantei, não há previsão de recurso defensivo contra a não rejeição. Portanto, caberá apenas o nosso querido amigão habeas corpus. Tudo bem. Pessoal, falamos aqui sobre o nosso primeiro item, inépcia da denúncia. Vamos falar um pouquinho sobre pressupostos ou condição da ação. Eu imaginei que a Dai tivesse falado um pouquinho sobre isso, mas pelo que eu vi no caderno de vocês não deve ter dado tempo. Então vou tentar fazer aqui alguma coisa mais rápida. Se vocês pegarem lá na doutrina do professor Auri, e na maioria das doutrinas processuais penais, comentando o inciso 2º do artigo 395, os processualistas vão dizer o que é pressupostos processuais, o que são os pressupostos processuais e o que são as condições da ação. E eu já adiantei uma crítica que o professor Auri tem com relação aos pressupostos processuais. Mas sigamos. Existem os pressupostos de existência, que são necessários para o nascimento da relação processual. Ali são necessários, tá? E existem também os pressupostos de validade, que são necessários para o regular desenvolvimento do processo. Supostamente, haveria essas duas dimensões de pressupostos processuais. Pressupostos de existência e pressupostos de validade. Vamos ver um pouquinho mais cada um deles. Os pressupostos de existência. Partes, juiz devidamente investido na jurisdição, aprovado em concurso público, com as garantias da inafastabilidade, inamovibilidade, com competência pré-fixada. Uma demanda, uma acusação, uma pretensão acusatória, que é o objeto do nosso processo penal, se recorda? E do outro lado, a gente teria os pressupostos de validade, isto é, um juiz competente, imparcial, com capacidade para a prática de atos processuais, um Ministério Público com legitimidade postulatória, uma citação válida e outros elementos que, inobservados, ensejariam nulidade. Meio que isso está dizendo a mesma coisa. Essa conceituação e essa diferenciação, para o professor Auri, para o professor Afrânio Silva Jardim, não são tão relevantes assim. A teoria geral da nulidade, das nulidades, já dá conta disso. Tá bem? Os pressupostos de validade confundem-se com as regras e princípios sobre as nulidades, diz o professor Bosch, citado na obra do professor Auri. Olha o que o professor Auri fala na obra dele sobre os pressupostos de existência. São de nenhuma aplicabilidade prática, mas numa dimensão completamente racional,
não pode nascer um processo sem que exista um réu, é óbvio. Diante de um juiz devidamente investido, claro, o juiz tem que estar investido. E sem prévia acusação, é evidente, o Ministério Público, a gente está dentro de um sistema ainda acusatório, o acto trim personarum. Então, essas dimensões de pressupostos processuais contribuem muito pouco para compreender as possibilidades de rejeição da denúncia da queixa, tá bem? Muito bom. E aí, se a gente também for ler lá o inciso 2º do artigo 395, a gente vai ler que a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltarem os pressupostos processuais e também quando faltarem as condições da ação penal. As condições da ação penal, por professor Auri, são diferentes daquela doutrina mais tradicional, arraigada a uma teoria geral do processo. O professor Auri não acredita que exista uma teoria geral do processo. Existe uma teoria geral do processo civil e uma teoria do processo penal. Para ele, as condições da ação são uma acusação que deve descrever o fato aparentemente criminoso. Isto é, um fato típico, antijurídico, culpável. Um fato aparentemente criminoso. E esse fato tem que ter uma punibilidade concreta. Em outras palavras, não pode ter operado uma prescrição, por exemplo. Mas as partes ativa e passiva devem ser também aparentemente legítimas. E por fim, deverá haver indícios razoáveis de autoria e materialidade para se permitir um controle fragmentário do direito penal. Com isso a gente vai ter os elementos suficientes para poder inaugurar uma ação penal que atenda os ditames constitucionais, que não permita uma ação penal temerária, um processamento de fatos e pessoas aparentemente sem relevância, por exemplo. Tá bem? Não havendo condições da ação, o que deverá acontecer com essa denúncia? Ser rejeitado. E aí, nessa hipótese, mais uma vez, não teremos coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal. Qual a diferença? Acho que eu nem cheguei a falar sobre isso. Coisa julgada material, acabou. Não haverá revisão criminal pro societate. Havendo trânsito em julgado e formando-se uma coisa julgada material, esses fatos nunca mais poderão ser processados novamente. Diferentemente de quando a coisa é julgada formal. Exemplo clássico, promoção de arquivamento homologado pelo juiz, com a ressalva do artigo 18 do Código de Processo Penal. No surgimento de novas provas, o promotor vai querer, evidentemente, oferecer essa denúncia. A falta de justa causa, ela envolve só as condições da ação? Pois é. Pressupostos processuais? Muito boa sua pergunta. A gente viu que os pressupostos processuais é muito nebuloso. Essa é a expressão que o professor Auri traz na obra dele. A justa causa, e aí a maior referência sobre justa causa no Brasil é a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Ela tem uma obra sobre isso, que se eu não me engano foi a tese de doutorado ou de livre docência na Faculdade de Direito aqui da São Francisco. Maria Tereza de Assis Moura, ministra do STJ, ministra da 6ª turma, uma excelente ministra. E ela inclusive, acho que subiu pela advocacia, se eu não me engano. Ela escreveu uma obra sobre justa causa muito importante. E, de fato, a justa causa acaba sendo um conglomerado de todas as condições da ação. Quando não houver condições da ação, quando não estiverem presentes as condições da ação, não haverá justa causa. Tá certo? E aí eu te recomendo ler um pouco mais especificamente sobre justa causa e condições da ação, que inclusive eu acho que é o pedaço que ficou faltando na aula anterior da DAI. Se eu soubesse, eu até tinha preparado um pouco mais a respeito disso. Mas é uma matéria muito densa e muito complexa, e que necessariamente envolve uma leitura. Não dá só para ver aula, ler slide a respeito disso. Tá bem?
É talvez um dos pontos mais polêmicos da teoria do processo penal. Beleza? Muito bem. Na ausência de condições da ação, de justa causa, o juiz vai rejeitar essa denúncia e, contra essa decisão, mais uma vez, cabe reze na forma do artigo 581, inciso 1º. Não há previsão de recurso defensivo, a gente vai subir de HC. Beleza? Pessoal, uma observação. Até aqui, nossa defesa técnica não existe. O juiz e o promotor estão brigando. E aí, acontece o seguinte, Helder. O juiz rejeitou a denúncia e o promotor interpôs um reze para o TJ. Quem é que vai exercer o contraditório no Tribunal de Justiça se o réu não foi citado? Em outras palavras, se o réu sequer sabe que isso está acontecendo, não tem ciência, o ato de citação não é para dar ciência. Se o réu não tem ciência de tudo isso, como ele vai constituir um advogado para apresentar contra-razões de reze no TJ? Aí é o que diz a súmula 707 do STF e resolveu essa questão. O acusado deverá ser intimado para apresentar suas contra-razões de reze, não sendo possível a nomeação de defensor dativo. Na hipótese em que o juiz rejeita a denúncia, portanto não determina a citação do réu, e o Ministério Público interpõe um reze, o acusado deverá ser intimado para apresentar contra-razões de reze no tribunal, de acordo com o que diz a súmula 707 do STF. E aí vamos dar um passo além, Helder. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Vamos dar um passo além, Helder. Vamos imaginar, Ramon, que o TJ reformou a decisão do juiz que havia rejeitado a denúncia. O que vai acontecer, Sheila? Ele vai determinar a citação do acusado. Tá bem? Se o acusado for localizado, deveria suspender a ação penal na forma do 366, junto com a prescrição. Citação por edital, caramba. E aí o acórdão que dá provimento ao reze, interposto contra a rejeição, passa a ser o marco interruptivo da prescrição pelo recebendo a denúncia. Certo? Muito bem. Essas eram as observações sobre a falta de pressupostos e condições da ação penal. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre justa causa. Desculpa, qual é o seu nome? Evelyn. Que é um dos temas mais difíceis do processo penal. A justa causa, Evelyn, identifica-se com a existência de uma causa jurídica e fática que legitime e justifique a acusação. A justa, o que é justo? O que a gente pode entender por justa causa? Esse é um pequeno resumo que o professor Oli traz na obra dele. Inclusive, ele cita a professora Maria Tereza de Assis Moura, que é a obra referencial nesse tema. A justa causa identifica-se com a existência de uma causa jurídica hepática que legitime e justifique a acusação e a própria intervenção penal. Gente, já vimos a estigmatização que o processo penal causa. Sabemos o que são penas processuais. Sabemos que não queremos, no Estado democrático de direito pautado pela liberdade, acusações temerárias. Portanto, é necessário uma justa causa, algo que se identifique com a existência de uma causa jurídica e fática que legitime e justifique a inauguração dessa acusação. Tá bem? E aí, dando sequência aqui nos incisos do artigo 395, a gente vai ler lá que a justa causa acaba reforçando as condições da ação, Evelyn. Por que a justa causa está no artigo 395, junto com os pressupostos e condições da ação penal? A justa causa acaba englobando todas essas ideias. A falta de justa causa necessariamente implicará na falta de condição da ação. Tá joia? Esse é um argumento que reforça. Mais uma vez, não há
recurso defensivo contra a não rejeição, e no caso da rejeição, caberá rese na forma do artigo 581, inciso 1º do CPP, com aquelas possibilidades de reforma no TJSP, interrupção do marco prescricional. Beleza, pessoal? E se o juiz, pessoal, se convencer que não há justa causa para ação penal, que não estão presentes as condições da ação, depois de ter recebido a denúncia, por exemplo, depois que houve o oferecimento da resposta à acusação, já passou a fase do 395. Não estamos mais na fase do 395. Estaríamos na fase do 397. Aí vem o 396, a resposta à acusação, o 397, a absolvição sumária. Será que então seria o caso de uma absolvição sumária? O professor Auri vai dizer o seguinte: gente, não existe preclusão consumativa pró iudicato. Não existe preclusão para o juiz. O juiz pode voltar atrás de uma decisão. Não tem problema nenhum. É que juiz não volta atrás, né? Tem essa questão aí. Juiz erra? Juiz não erra. Juiz é voto vencido. Você entendeu? Juiz é posição minoritária. É jurisprudência minoritária. Você entendeu? Voltar atrás? Gente, nunca vi um embargo de declaração que foi provido, reconheceu a omissão, a contradição e tem decisão sem fundamentação adequada para todo lado. É bem difícil isso acontecer. Mas se esse juiz, lá na frente, entender que não estão mais presentes as condições da ação, que já não há mais justa causa para aquela ação penal, ele poderá, sim, reconhecer a falta de justa causa. E aí não é que ele vai rejeitar a denúncia, né? Ele vai desconstituir o ato de recebimento, anulando-o. Tá certo, pessoal? Faz sentido porque é uma questão de ordem pública, né? Então, de fato. O juiz ele pode reconhecer a qualquer tempo o grau de jurisdição, assim, se for pensar de fato. Por essa... Tem toda a razão, Evelyn. E a gente economiza tempo, dinheiro público, espaço no fórum. Tem coisa para fazer mais importante, pessoal, do que ficar processando ações penais que não estão presentes as condições de ação, a justa causa, etc. É óbvio, pessoal, que essa é uma posição minoritária. Fala, Jardel ou Emerson. Se, por exemplo, for um erro na notificação, ele vai rejeitar a denúncia depois da resposta. Né? Então, porque daí você pegou duas posições minoritárias seguidas. Já é minoritário o juiz, na fase do recebimento da denúncia, na fase da rejeição, deixar de receber aquela denúncia, rejeitar aquela denúncia, porque os fatos narrados destoam da capitulação jurídica. Em regra, ele só vai se manifestar sobre a capitulação jurídica na fase do 383, quando ele for dar sentença. E aí, se esse juiz, além de entender que é possível rejeitar a denúncia porque a narração fática destoa da capitulação jurídica, ele também entender que ele pode fazer isso a qualquer momento, isso é raríssimo, porque não há preclusão consumativa pró iudicato, duvido que isso já tenha acontecido. Se aconteceu é excepcionalíssimo, porque já são duas posições, duas vezes excepcional, entendeu? É isso. Jardel? Tranquilo? Beleza, pessoal. Ó, chegamos então na nossa absolvição sumária. Primeira vez que a gente pode ganhar, pessoal. Ó que coisa boa. É a primeira vez que a gente pode ir lá e falar, ganhamos uma sentença de absolvição sumária. A gente vai ver que até tem lá no 397 uma hipótese chamada de absolvição sumária, que na verdade é uma decisão declaratória. Falaremos sobre ela. Bom, 397 é aquele artigo que a gente guarda onde? Nosso coração. Junto com qual outro? Com 386.
Nossa, o 386 é glorioso. Você sabe todos, inciso 3, atipicidade, inciso 7, falta de provas. Você leva aqui o 386 com você, né? A gente tem que saber isso. Aí você vê lá, já o 387 nem tanto. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A, isto é, o juiz não rejeitou liminarmente essa denúncia, recebeu ela, se a gente não estiver adotando aquela posição que eu me lembro de ter dito, defendida pelo professor Geraldo Prado, em que haveria uma fase intermediária entre o oferecimento da acusação e o recebimento da denúncia, chamado de juízo de admissibilidade, composto pela resposta à acusação, mas foi inserido a mesóclise da discórdia, a gente vai falar sobre ela no 399, e aí acabou desaparecendo esse momento. Para o professor Oli, por exemplo, essa é a posição. Então, beleza. A gente ofereceu a nossa resposta à acusação. Não houve rejeição da denúncia, foi recebida a denúncia. A gente apresentou as nossas teses de absolvição sumária. Quais são as teses que a gente veicula na resposta à acusação? Esse é o nosso primeiro momento da defesa, Sheila. A gente vai apresentar uma peça para tentar convencer o juiz que aquela ação penal tem que acabar ali, na próxima decisão. É quase que um julgamento antecipado da lide. Prescinde de instrução processual. Tá tudo muito claro, tá tudo muito certo, tá tudo muito óbvio, tá tudo muito evidente, excelência. Para quem instruir esse processo? Vou te convencer que é caso sim de absolvição, nos termos do artigo 397. E tá aqui na minha peça apresentada na forma do 396A, na resposta à acusação. E a gente vai veicular as teses que encaixam no 397. E o professor Auri vai mais longe e vai dizer que a gente também pode, Fran, Helder, veicular as teses que encaixam no 395. Porque não há preclusão consumativa pro iudicato. Logo, se eu levar ao convencimento do magistrado, na minha resposta à acusação, uma tese de que é caso de rejeição da denúncia por falta de justa causa, por exemplo, ao invés de absolver sumariamente, ele pode desconstituir o ato de recebimento, anulando o ato de recebimento e rejeitar a denúncia. Não será uma decisão de absolvição sumária nessa hipótese ideal que poderia acontecer eventualmente. Beleza? Inciso 1º, possibilidade de absolvição sumária. Tá na cara que há uma causa de excludente de licitude do fato. Excludente de licitude ou antijuridicidade, também chamada de causa de justificação, que, se eu não me engano, está no artigo 24 do Código Penal em regra. Quais são, Fran? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal e causas supralegais. Perfeito? Gente, tá evidente que a gente está falando de uma legítima. Para que ouvir testemunha? Para que instruir o processo? Para que perícia? Basta ler o BO, basta ler o que foi dito na fase de inquérito policial e qualquer pessoa se convencerá, Sheila, de que de fato é um caso de legítima. Portanto, excelência, requeiro a absolvição sumária com base no artigo 397, inciso 1º. Tá bem? Idem no caso do inciso 2º. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade. Um erro de previsão. Salvo inimputabilidade. Por que salvo inimputabilidade? Porque a pessoa que comete um crime e é inimputável, isto é, artigo 26... Código Penal, se eu não me engano, ela não será condenada, Fran. Ela será o quê? Que é uma mentira. Que é uma mentira. Já tá no nome. Absolvido impropriamente, meu. Como que você é absolvido, mas é não faz sentido, cara. Não faz sentido. Se você tá grávida impropriamente. Não existe. Tem coisa que tem que ser absoluta, saca? Tem que ser absoluta. E a gente sabe que uma absolvição imprópria significa condenação a uma filial do inferno.
pra mim, eu acho que é melhor a pessoa ir pra cadeia do que pra um manicômio judiciário, né? Os hospitais de custódia, de tratamento, psiquiátrico. Sai dessa garoa, meu. Não quero isso. E aí tem a tese institucional da defensoria. Acho que vocês já ouviram disso, tá bom? Inciso 3º. Fato narrado, evidentemente, não constitui crime. O fato narrado não é crime. Por exemplo, Helder, no Jardel. Jardel é um homem casado ou não? Não é. Quem é? Alguém tem casado aqui? Evelyn. Você tá Olha lá. Evelyn, imagina. Deixa o marido de vocês. O fato é atípico. Você é casada também. Você é casada, Joyce? Eu não. Você é casada, Sheila? Eu sou, mas... Parabéns. Pessoal, imagina. O fato atípico, um processamento pelo adultério. Ou o fato está prescrito. E aí, pessoal, se a gente dá uma olhadinha nisso aqui, a gente está falando de condições da ação para o professor Auri. O professor Auri fala, pessoal, se o fato evidentemente não constitui crime, e a gente voltar 3 ou 4 slides, a gente vai ver que uma das condições da ação é que o fato seja aparentemente criminoso. Logo, não seria nem caso de absolvição sumária, seria caso de rejeição lá no 395. Porque não há condição da ação, já que o fato, se ele evidentemente não constitui crime, ele não é aparentemente criminoso. Idem, por causa da extinção da punibilidade. É necessário que haja uma punibilidade concreta. Uma das condições da ação para o professor Auri é a punibilidade concreta. Se operou alguma das causas distintivas da punibilidade prevista lá no artigo 107 do Código Penal, a gente já não tem mais uma punibilidade concreta. Logo, teria sido o caso de uma rejeição da acusação lá no 395. Mais uma vez, o inciso 1º e 2º do 397 acaba sendo um desdobramento do inciso 3º. Se eu estou amparado por uma causa de justificação, uma legítima, por exemplo, ou se eu estou amparado por uma excludente de culpabilidade, um erro de proibição, por exemplo, esse fato não constitui crime. Evidentemente, esse fato não é criminoso. Criminoso no sentido de fato típico, antijurídico e culpável. Conceito analítico tripartite de delito. Portanto, o 1 e o 2 acabam sendo desdobramentos do 3, e o 3 e o 4 são condições da ação. Deveria ser caso, Frangi? Rejeição. Evidentemente que essa é uma posição minoritária. Mas faz todo sentido. Me parece que faz todo sentido, né? Uma construção muito bem feita. Então, pessoal, a possibilidade de absolvição sumária decorre de elementos objetivos da pretensão acusatória. É por isso que acabam sendo alegadas pela defesa na fase do 396A, da resposta à acusação. Isso porque, Fran, também falando das condições da ação, nem sempre a denúncia vem com toda a descrição fática, com todas as circunstâncias do fato, narradas em si. E aí eu tenho que vir com a minha resposta à acusação para dizer, olha, isso que o promotor disse na denúncia não foi bem assim. Vamos ver o que disse fulano, beltrano e ciclano lá no inquérito policial, que amparam a alegação da legítima e que, portanto, deveria ter ensejado uma rejeição da acusação. São teses objetivas que acabam sendo veiculadas na fase da resposta à acusação. Mas aí no pedido você não vai pedir a absolvição sumária. Na hora que você, se for uma legítima, você vai pedir. No termo 397. Mas se for só a descrição... Vamos até imaginar que o promotor, ele deu aquela narrada mais ou menos ali. Você entendeu? Deveria pedir uma rejeição. Mas não é um momento de rejeição. Que já é excepcional. Aí coloca tipo isso de não existe preclusão prejudicada, então... Você pode chegar com essa tese bonita acadêmica. Vai ser super legal. Mas meu, pede já é difícil ganhar. Eu não quero muito saber como é que você vai me dar isso. O que eu preciso escrever pra você me dar? Eu escrevo o que você quiser, excelência. É no 3972 que você quer me absolver? Tá tranquilo. É no 3951? Vamos também.
O que precisar aí, ou quer nos dois, a gente põe, porque a defesa pode fazer um pedido alternativo. Entendeu? Excelência, eu vou te explicar aqui, é uma tese bonita. Mas é só pra você entender que existe essa possibilidade acadêmica. Mas, vamos aqui no jeitão mesmo, no 397, tá tudo bem. Tá bom? Essa vai ser a regra, tá? Mais uma vez, aqui, pessoal, estamos falando de uma decisão de mérito. Porque se o juiz reconhece que houve uma legítima, ele apreciou aquele fato. Logo, houve uma decisão de mérito e essa decisão vai fazer coisa julgada material. Como é uma decisão de mérito, pessoal, é uma sentença. Contra a sentença cabe apelação, nos termos do 5931 do CPP. Tá vendo que tem algumas diferenças, Fran? Lá a gente falava de rese, agora a gente está falando de apelação. Exceção, pessoal. Contra a decisão que absolve sumariamente, decisão declaratória. E qual é a decisão declaratória? Quando não for uma decisão de mérito. Eu não disse que foi uma legítima, eu apenas reconheci a operação de uma causa extintiva da punibilidade, como, por exemplo, a prescrição. Logo, essa não é uma decisão de mérito que faz coisa julgada material. E nessa hipótese específica, na verdade, o professor nem chama de absolvição, e sim de uma sentença declaratória, uma decisão declaratória. E aí, na forma do artigo 5818, está previsto lá no CPP, vai desafiar rese. Eu entendi a diferença da rejeição para a absolvição. E também concordo que não importa, o fundamento importante é soltar. Acabar o processo. Vamos acabar. Vamos ganhar. Mas assim, pensando nessa coisa da coisa julgada material, se houvesse a rejeição, em tese não haveria a possibilidade de oferecimento de uma suporte. Pois é, então, exato. Por volta de condições de ação. Por um lado, um reconhecimento no 397.2, uma excludente, vai fazer coisa julgada material. Olha que coisa boa. Não vai caber mais outra denúncia. Mas mesmo assim, se na decisão, ainda que no 395, o reconhecimento, não de inépcia, mas de falta de condições de ação, no 3952, o juiz entender que não há fato aparentemente criminoso, porque evidentemente está amparado por uma causa de desjustificação, eu sustentaria que essa é uma decisão que faz coisa julgada material, sim. Tá bem? Porque este fato não é aparentemente criminoso e eu estou reconhecendo isso. E o fato de ser aparentemente criminoso é uma das condições da ação para o professor Auri. Tudo bem? Vai rolar uma aula de condições da ação, pessoal? Porque na teoria geral do processo, quais são as condições da ação? Legitimidade passiva, causa de pedir, fundamento jurídico, possibilidade jurídica do pedido. Acho que são essas três, né? Tem nada a ver com o que a gente está falando. E aí o professor ele tem o exemplo da roupa da Cinderela, não sei como ele fala, da roupa da prima. Você já ganhou roupa do seu primo? Não fica tão bom, mas você vai usar. Fica da hora. Mas aqui é uma roupa massa. É um negócio que não foi pra você, não vai funcionar direito. As condições da ação da teoria do processo não encaixam para o processo penal. Tá bem? Uma posição minoritária, viu, gente? Muito bom. Vamos dar uma sequência aqui. Perguntas a respeito? Tá tudo bem? Eu tenho. Vamos lá, Evelyn. Eu não entendi essa exceção contra a decisão caberá a apelação, mas a exceção, a absolvição sumária, cabe o quê, então? Vamos dar uma respirada junto aqui, ó. Depende de qual foi o fundamento dessa absolvição sumária. Se for uma absolvição sumária que reconheceu uma excludente, que reconheceu uma atipicidade, que reconheceu uma legítima, um erro de proibição, essa decisão fará coisa julgada material. Portanto, desafia a apelação na forma do 5931. Por outro lado, se houver o reconhecimento da extinção da punibilidade, se eu não me engano é o 597, é o 397.4. Se
se houver o reconhecimento da extinção da punibilidade, não haverá a formação de coisa julgada material, porque não se trata de aprofundamento de fatos e do mérito da ação penal. O que houve foi o reconhecimento, uma declaração da impossibilidade de punibilidade concreta, porque operou uma das causas de extinção da punibilidade do artigo 107 do Código Penal. Beleza? Beleza. Você não tá com calor, Joyce? Só eu que tô com frio, né? Você vê isso? Não tô legal, não. Então tá, vamos trabalhar essa hipótese depois. Tá bom, pessoal? Ó, manifesta causa excludente de estúdio do fato, existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, o fato não é típico. Então, excludente de culpabilidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, atipicidade, punibilidade concreta. Essas três primeiras fazem coisa julgada material, desafio à apelação, 5931. Essa daqui é uma, embora se chame, Evelyn, de uma sentença de absolvição sumária, ela é declaratória, porque ela apenas reconhece a operação da causa excludente. E logo ela... Só uns exemplos da prescrição, que mais Vamos dar uma olhada no 107. Perdão judicial, renúncia ao direito de queixa, morte do agente. Às vezes ele não morreu. Não sei, tem que ir lá ver, não me lembro de todos agora. Morte do agente, renúncia, prescrição, condenação, o fato já havia transitado em julgado. Depende. Então. Não sabia que era formal. Pois é, também acho que dá para sustentar, viu, Helder? Dá para sustentar um reconhecimento, uma operação de coisa julgada material. Porque a regra deveria ser essa. Você passa por um processo, um juiz fala, você não deve nada. E você ainda fica pensando, mas vai que o promotor acha um outro elemento e recorre e demonstra, caramba. Tá bom? Então, se ele está prescrito, por mais que ele ache outro elemento... É uma das hipóteses. Não sei que seja assim, ele tenta tipificar no outro. Sim, claro. Não, se for a mesma cabeça. Não vai, exato, não vai. Agora, por exemplo, isso é reflexo em outras áreas também? Vamos falar no item 3, se eu chegar lá, porque eu já vi que eu estou super atrasado, sobre a indenização mínima em sentença e as possibilidades de... Como chama isso? A indenização na área civil, tá? Os reflexos em outras esferas. Pois bem, a absolvição sumária, já falei. Ó, chegamos, coisa maravilhosa. Jardel, quanto tempo a gente ainda tem, pessoal? Porque eu startei aqui depois. Ótimo. É o seguinte. Agora a gente vai falar, pessoal, vimos então as possibilidades de absolvição sumária, também vimos as possibilidades de rejeição da denúncia, no caso de inépcia, falta de presposta de condições da ação e também de falta de justa causa. Entendemos lá quais são as possibilidades de absolvição sumária, como operam seus efeitos e etc. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a indenização mínima fixada em sentença penal. Por que esse tema é polêmico? Porque processo penal não é feito para fixar a indenização, não é pensado para discutir questões privadas. Então, isso acarreta algumas dificuldades. E mais que isso, existe toda uma lógica do processo penal que vai fundamentar a liberação de cargas probatórias e etc. E essa é uma mudança no Código de Processo Penal de 2008, então é um pouco recente, tá bom? Mas vamos ver lá. É uma mudança que ocorreu no artigo 387, se eu não me engano, ou 4, inciso. A gente vai ver aqui. Pessoal, como o Jardel perguntou, é possível que o mesmo fato tenha reflexo em diversas áreas. Na esfera criminal, na esfera administrativa, na esfera civil, certo? O exemplo, talvez um pouco mais simples e que a gente consegue entender isso, é o homicídio culposo no trânsito. A gente vai ter os reflexos na esfera administrativa, suspensão da habilitação, os reflexos na esfera civil, indenizar a vítima, a família da vítima, e os reflexos na esfera criminal, uma pena.
a sentença criminal poderá, em alguma medida, refletir na esfera civil, principalmente. Por exemplo, em caso de condenação, o juiz deverá fixar um valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração. E ainda que assim não fosse, a sentença penal não impede que a vítima busque a sua reparação na esfera civil, a depender de qual é o fundamento da absolvição, lá no 386. E a gente vai ter que passar por cada uma delas aqui no final. Beleza, Evelyn? A depender de qual é o fundamento da absolvição, evidentemente, haverá uma vinculação da esfera civil. Tá joia? Mas, a rigor, a sentença penal condenatória deverá fixar um valor mínimo de reparação para a vítima, pela prática daquela infração pelo autor. Beleza? Está lá no artigo 63 do Código de Processo Penal, parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução civil, evidentemente, poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4º no caput do 386. Eu falei 7, né? Do 387. Lá no inciso 4º do 387, está determinado que sim, a sentença penal deverá fixar um quantum mínimo indenizatório. E o 63 do CPP vai dizer que essa sentença poderá ser executada sem prejuízo de liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. É a hipótese em que aquele valor mínimo fixado na sentença penal não atende a vítima. Ao 3874, o juiz da sentença penal condenatória fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, pelo ofendido, né? Fala, Ramon. Se o ofendido achar que esse valor é muito irrisório, ele pode entrar com uma ação civil ex delicti? Então, o 63 é ação civil ex delicti. O que o ofendido deverá fazer, se ele achar pouco o valor fixado na sentença penal condenatória, é uma liquidação de sentença no civil. E assim, o Ministério Público também já faz esse pedido de indenização da vítima, ou é o juiz que analisa ali de acordo com o caso concreto e fala, não, a vítima sofreu um dano, vou fixar o valor? Excelente pergunta, Fran. A gente gosta de um juiz de que tipo? Espectador. O que você me responderia agora? E onde é que Fran, que o MP deveria fazer esse pedido? Mas tá aí, ó, você sabe tudo. Certo? É difícil ver isso. É difícil ver isso. Eu nunca vi. É difícil ver isso, tá? E a gente vai falar disso exatamente agora. Mas antes, uma crítica do professor Auri Lopes. Mais uma vez, uma crítica muito pertinente. E a gente tem que ter essa dimensão nos nossos corações. Porque a gente está na Defensoria Pública, a gente quer falar de direito processual penal dessa perspectiva, então a gente tem que conhecer essas críticas, principalmente essas críticas. E o professor ele vai dizer: olha, pessoal, tá rolando uma privatização do processo penal. A gente não pode discutir essas coisas no processo penal. Não foi para isso que foi pensado o processo penal. Você já imaginou o contrário? Já seria um absurdo só de imaginar. Essa acumulação é uma deformação do processo penal, nas palavras do professor Auri, que passa a ser também um instrumento de tutela de interesses privados. Não está justificada pela economia processual, como podem entender alguns. E causa, na verdade, uma confusão lógica grave, tendo em vista a natureza completamente distinta de pretensões. Pretensão indenizatória lá na esfera civil e pretensão acusatória na esfera processual penal, o objeto do nosso processo penal. Representa, na verdade, uma completa violação dos princípios básicos do processo penal e, por consequência, de toda e qualquer lógica jurídica que pretenda orientar o raciocínio e a atividade judiciária nessa matéria. A lógica é outra. Não vamos misturar isso, não. Tá bem, pessoal? Requisitos, Fran. Aí, ó, tocou seu celular bem agora, Fran. Pode atender, se quiser que a gente fale com a pessoa também.
A gente já pode passar uns recados. Tô brincando, viu, Fran? Tá tudo bem? Tá. Olha lá, Fran, onde é que tem que vir esse pedido? O pedido inicial, pedido da inicial acusatória, sob pena de violação do princípio da congruência, da correlação entre acusação e sentença. O juiz não pode dar uma sentença ultra petita. Não é mesmo? Portanto, para que o magistrado sentencie na forma do 387.4, Joyce, ele necessariamente vai ter que ir lá na denúncia ver se o promotor de justiça fez um pedido indenizatório mínimo. Senão, não haverá correlação entre a sentença e a denúncia, o que viola o princípio da congruência. Além disso, fixado o valor sem pedido inicial, é óbvio que haverá uma nulidade. Como eu disse, violação do princípio da congruência. E aí, Emerson, além de ter que alegar todas as nossas teses defensivas, a gente também vai ter que começar a alegar a tese de direito civil. Vamos ter que começar a discutir valor nas alegações finais. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que de fato é caso de condenação criminal, tendo em vista o pedido feito pelo Ministério Público na denúncia para se arbitrar um valor mínimo de indenização para a vítima, o acusado requer-se que este valor seja no patamar de um salário mínimo, tendo em vista a baixíssima condição pessoal, etc. Não me chama de professor. Mas a gente não há uma violação entre o direito público e privado? Porque... Não, acho que é uma violação de tudo. Quem pensou nisso, cara? Quem pensou nisso? De onde... Quem achou que isso seria uma boa ideia? Nem a galera, nem os promotores faz isso. É uma péssima ideia. Essa é uma péssima ideia. Tá certo? Enfim. Concordo, Jardel. Sim, é uma péssima ideia. Como é? Então, é porque assim, é para ganhar essa ideia. Até há uma racionalidade por detrás disso. Por exemplo, nos casos de crime contra a honra, tramita rapidinho, caramba, ninguém vai ser preso ali, tá? Ninguém quer uma prisão ali. Não cabe prisão, não vai rolar uma prisão ali. Mas, pode ser que o juiz fixe uma indenização lá em cima. E aí a pessoa sai com essa sentença criminal, vai correndo e executa. Direto. Execução, responder, 3 dias, o caramba, bloqueia bens, bacenjude, sua vida virou um inferno, agora pode até mandar suspender a habilitação de trânsito, cartão de crédito, parou sua vida. Entendeu? É melhor que a câmera de gás, né? Então, e agora, para você constituir uma sentença líquida no processo civil e depois executar, é mais fácil ir no penal, um crime contra a honra ali, empurra todo mundo rapidinho e vai. É outra lógica. E que não é uma lógica que tem nada a ver com o processo penal. Tá bom? E aí, como eu havia dito, devemos nos manifestar. A defesa tem que falar sobre o pedido do Ministério Público de indenização. Tá? Dá até para alegar algumas teses mais criativas a respeito disso, mas deixa para lá. Ótimo. Como essa é uma lei de 2008, eu falei sobre lei penal no tempo aqui, né? Lei processual penal no tempo. Fui eu que... Foi aqui mesmo? Tá acontecendo tanta coisa na minha vida que eu já nem sei onde que eu falei cada coisa. Pois é. E aí, se a gente adotar uma posição de que a lei processual penal maléfica não deve retroagir, porque ela é uma espécie de lei penal, essa é uma lei penal maléfica. É uma lei que prejudica o réu. Logo, para aqueles crimes praticados antes de 2008, não pode ser fixado um valor indenizatório na sentença dele. Ainda que a sentença seja posterior a 2008. Por que eu estou falando isso, Evelyn? Porque a regra da aplicação da lei processual penal no tempo é da imediatidade. Mas essa é uma lei processual penal maléfica. Tá joia? Não deve retroagir para fatos cometidos antes da sua vigência. Fala, Sheila. Eu tô aqui me corroendo, sabe? Por quê? Tá ruim, tá difícil pra todo mundo, viu, gata? Fica tranquilo. Vou beber depois. Negócio é o seguinte, professor. Se a gente tem um processo penal
que deixa a vítima de lado. Não seria ideal que coubesse pelo menos uma indenização? Eu não vejo assim com tanta... Você tá gostando da indenização, né, Sheila? Tá tudo bem, a gente gosta de você ainda. Sheila, tá tudo bem. Então... Só pensa no homem. É complicado, porque... Sheila, eu te entendo super, amiga. Tamo junto. É claro. Eu sei que, é claro, uma vez estando na defensoria, é outra forma de pensar, até mesmo defesa, enfim. Mas é que, por outro lado, eu também não acho que não seja coerente, assim. Não, tem uma coerência, claro que sim, tem uma fundamentação. A vítima, ela é um espectador de tudo isso que acontece no processo penal. Exato. E assim, sem ter um reparo, sem ter... Eu acho que a reparação da vítima, Sheila, é um dos principais assuntos que a gente deveria começar a discutir na justiça criminal. Formas de justiça restaurativa. Isso é uma perspectiva decorrente das filosofias abolicionistas. É disso que a gente realmente tem que falar. É claro que eu quero indenizar a vítima. Gente, não me entendam mal. É óbvio que eu quero que essa pessoa receba um tratamento adequado. Mas não por esse caminho, não dessa maneira, não dessa forma. Porque forma é garantia. E a gente subverter as formas, o processo penal, fazer um negócio meio mambembe, só pra falar que fez e que agora a vítima está satisfeita com tudo isso, a vítima continua alienada nesse processo, porque ela sequer pode fazer o pedido de quanto seria o valor indenizatório mínimo para ela. Quem faz é o Ministério Público. Portanto, valor mínimo. Portanto, essa vítima continua alheia a tudo isso. Não é essa maneira, eu acredito. Mas sua preocupação é totalmente legítima. Faz todo sentido. Vamos sim falar de vítima. Vamos sim perguntar o que é que a vítima quer. Vamos sim pensar em formas de justiça restaurativa. E aí, pode até ser que esses sejam os fundamentos para defender um percentual de indenização mínimo na sentença penal condenatória. Professor, só para ver se eu entendi direito aquela fase, daí o juiz vai fixar um valor mínimo. Ninguém precisa recorrer de nada ali, mesmo concordando ou não. Não acontece recusão, não, né? Não tem que recorrer para majorar se a vítima não concorda. Ela simplesmente, lá no CIR, em liquidação, sentença, ela pede para majorar. Exato. A vítima não vai poder recorrer a essa sentença se ela não concordar com o valor. Até porque ela sequer vai ficar sabendo do que rolou. É claro, a vítima tem que ser intimada da sentença. Oi. Raríssimo, mas, pois é. Eu acho que daí poderia ser o caso dele fazer um pedido. Sem contar que a maioria da criminalidade é pobre. E a maioria dos casos em que há assistente de acusação, há essa mentalidade, essa lógica de requerer indenização. Tá? É muito comum. Assim, realmente, quase sempre. Exato. Não, cara, eu vou te dizer que talvez a maioria dos casos em que há assistente de acusação sejam casos de júri, de crime contra a vida. Não sei esse dado, não tem. É uma sensação, uma percepção minha, baseada em data T1. Não tem fundamento algum. O cara tá pensando em vingança, criar a morte do cara, ou. Eu lembro de ter visto uma empresa. Sim, com assistente de acusação? A Petrobras tem assistente de acusação também na Lava Jato. Faz sentido. Sim, faz sentido sim. Beleza? Beleza, pessoal? Calma aí. Quanto tempo a gente tem? 5 minutos? Então, só vamos ver como é que é o próximo slide aqui. Somente a cabível após 2008. Então é isso. Vamos fazer um intervalinho, voltamos no próximo bloco. E aí a gente termina essa matéria e começa a jurisdição e competência. Beleza? Nos vemos já já.